Agora eu vou te ensinar uma outra variante dessas fórmulas, que é o conte Cs e soma Cs. Nesse caso, eu vou exemplificar para vocês através de junção de dois objetivos que a gente tinha no nosso relatório anterior, que no caso era as vendas por cor e o tempo médio de venda por década. Nesse caso, eu vou selecionar esse meu intervalo, apertar Ctrl X, vou colocar eles aqui, formatar da mesma maneira que são esses meus outros critérios aqui. Vou limpar esse meu intervalo, porque não será mais utilizado. Agora, se eu vier aqui na minha forma e clicar aqui na frente do C, colocar um S, a gente vê que o Excel já vai puxar essa minha outra alternativa, que é o média Cs, ou seja, ele vai descobrir a média do intervalo baseado em alguns critérios que a gente vai colocar. E a gente já consegue ver que os critérios que eu vou ter que passar para a minha fórmula são diferentes. Anteriormente, a gente não era obrigado a colocar qual que era o intervalo que a gente ia realizar essa média. Por quê? Caso a gente não informasse, o Excel ia fazer a média daquela coluna que a gente colocou nos nossos argumentos. Nesse caso, como a gente pode ter mais de uma coluna e mais de um critério, a gente vai ter que especificar qual que é o lugar que a gente quer que ele faça a média. Nesse caso, eu vou ter que deletar isso daqui. Eu posso deixar a tabela 5 dias, porque a média que eu quero é desses dias aqui. Então, eu vou deletar esse último parênteses aqui, ponto e vírgula, intervalo dos primeiros critérios. Eu vou levar em conta a década, então seleciono a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, seleciono todo o meu intervalo, volto aqui para cima, ponto e vírgula, e o meu critério 1, ou seja, relacionado à década que eu estou analisando, é esse daqui. Agora aperto ponto e vírgula, e ele vai pedir o intervalo de critérios 2. Nesse caso, eu vou levar em conta a cor desse meu veículo. Então, eu pego, seleciono aqui, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, seleciono o meu segundo argumento, que no meu caso é azul, vou fechar esse meu parênteses aqui e apertar um Enter. Agora eu já tenho a informação de quanto tempo, em média, eu levo para vender um carro que é azul e está na década 1, ou seja, ele satisfaz esses meus dois argumentos. Caso a gente quisesse fazer a contagem de quantos veículos que eu tenho que satisfazem esses dois critérios, eu coloco aqui a forma conte Cs, intervalo de critérios 1 eu vou colocar a década, intervalo de critério 2 eu vou colocar a minha cor, e minha cor eu vou colocar aqui o M2, eu posso pegar e digitar aqui na minha barra de fórmulas, já que está meio difícil de acessar ela. Fecho meu parênteses, aperto Enter. Pronto, a gente vê quantos veículos que a gente conseguiu realizar a venda utilizando esses dois critérios. Como a gente pode ver, a maneira que a gente construiu essa forma é muito parecida com a maneira que a gente construiu a forma do média Cs. Então acaba sendo relativamente fácil você aprender a utilizar todas essas formas, porque depois que você já consegue fazer uma delas e entende o seu funcionamento, você consegue aplicar a mesma lógica para todas as outras. Agora, para finalizar, a gente copia essa informação, seleciona o nosso intervalo, qual apenas as formas, a gente pode pegar essa daqui e arrastar para baixo, porque a gente não tem uma formatação, e pronto. A gente já tem a informação especificada. Um exemplo de como que você poderia utilizar uma forma soma Cs nessa nossa tabela aqui é se a gente tivesse uma coluna chamada de lucro. Quando a gente tem essa coluna aqui, a gente poderia fazer a soma baseado em alguns argumentos e então ter essa informação segmentada.